Bom, vamos verificar agora se existe possibilidade de brute force na aplicação web também, no portal administrativo que a gente encontrou. Vamos lá. Bom, aqui então a gente pode verificar então o portal administrativo, né, que a gente tinha identificado anteriormente, né, o gerenciamento web aqui, e é esse portal que a gente vai validar essa informação. Lembrando que assim, essa metodologia aqui, não necessariamente você precisa seguir ela à risca, tá? A gente vai ver isso exatamente nesse momento aqui. Por quê? Porque aqui em controle de autenticação, por exemplo, a gente vê alguns testes, ó, verificar transporte seguro de dados, ou seja, se tem HTTPS ou não, coisas mais básicas assim, credenciais default, ó, bloqueio de conta, possibilidade de brute force, ou seja, nessa validação que a gente está fazendo aqui, dessa interface aqui, basicamente a gente já vai estar alimentando esse passo aqui. Da mesma forma que se o teste que você está fazendo já se conduz para um determinado tipo de teste que reflete na página, você já quer testar um XSS, você já pode vir para esse ponto aqui onde testa XSS refletido, por exemplo, né? Então, a ideia da metodologia é te guiar, né? E mostrar que existe todo um processo, né? Que a gente sempre vai primeiro da parte mais básica, né? Identificando ali um pouco mais da aplicação. Aqui a gente de fato nem começou ainda a explorar falhas nessa aplicação, mas a gente já conseguiu encontrar alguns problemas, né? Então a ideia do Pentest é isso, é mostrar os problemas para que o sistema fique mais seguro, ok? Vamos lá então. Bom, a aplicação então aqui está nesse endereço aqui, né? Eu vou até copiar esse endereço aqui. E para a gente validar a aplicação, vamos utilizar um proxy. Eu gosto muito de utilizar o Burp Suite. Então eu vou carregar aqui o Burp. Na minha opinião, um dos melhores proxies para Pentest. Inclusive, na DSEC a gente utiliza a versão paga, né? Recomendo. Mas assim, você consegue fazer muita coisa com a versão free, tá? A diferença é que a versão paga ela habilita o scanner, habilita alguns recursos e também ele funciona mais rápido, né? Então tem algumas features a mais. Mas a versão gratuita, que é essa que eu estou usando aqui agora, ela é totalmente suficiente para você poder fazer suas análises, ok? Bom, a gente pode clicar aqui em proxy e ele já tem o próprio browser dele, o que é muito legal nessas versões atuais. Ó. Então ele abriu o browser do próprio Burp. Se eu coloco o endereço aqui agora, notem que ele já está interceptando essa requisição. Ó. Já posso dar um avançar aqui. E é legal, porque tudo que ele está fazendo aqui, ele está interceptando. Ó. Então o proxy ele serve justamente para isso, para que você consiga ver tudo que está acontecendo, ó, todas as requisições que você está fazendo, e a resposta dessa requisição, o comportamento da aplicação. Mais para frente a gente vai mexer um pouco mais com o Burp. Por hora, a gente vai ficar aqui no Intercept, né, com o Intercept ligado, né, para ele interceptar tudo que a gente fizer aqui. E a gente vai tentar se autenticar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Deck Store. Opa, deixa eu fechar aqui. Vou colocar aqui Deck Store. E coloco uma senha qualquer, ó. E faço um login. Ao fazer isso, ó, ele interceptou, antes mesmo dele validar isso, esse request. Nesse momento aqui, eu posso enviar isso aqui, clicar com o direito Send to Repeater, mandar ele para o repetidor. Esse repetidor permite que eu refaça esse request várias vezes. Isso aqui é muito legal para achar vulnerabilidade, porque você pode ir alterando esse request e vendo o comportamento, a resposta da aplicação, tá? Então, esse é um ponto bacana aqui também. Como a gente quer testar um ataque de força bruta, a gente vai utilizar o intruder. Então, nesse caso aqui, eu clico direito, Send to Intruder. Ele vai mandar também para o intruder, ok? Depois disso, eu posso, de fato, avançar aqui e tal. E ele vai terminar aqui de carregar. Deu essa mensagem aqui de login e senha incorreto, né? Porque a senha está inválida. Eu vou desativar o Intercept aqui só para mostrar um detalhe. Ó. Você poderia fazer isso manualmente. Lembra que o comportamento esperado é que depois de 5 tentativas, de 3 a 5 tentativas, a aplicação te bloqueia. Ela não deixa mais você ficar tentando senhas inválidas. Tá? Então a gente poderia fazer isso até manualmente. Eu poderia vir aqui, tentar aqui com um usuário qualquer. Estou tentando aqui com o Deck Store. Ó. Usuário senha incorreto. Né? Ele não fala também que o usuário é inválido, alguma coisa assim. Se ele falasse que esse usuário é inválido, eu poderia fazer várias tentativas de usuário para identificar usuários válidos. Isso também seria uma enumeração de usuário, é considerado aí um problema também. Mas, nesse caso aqui, a gente está setando aqui só o usuário Deck Store, a gente nem sabe se esse usuário existe mesmo, e uma senha qualquer. E o que eu quero ver é se realmente ele dá algum tipo de bloqueio, ó, depois de algumas tentativas, tá? Então você poderia testar isso dessa forma aqui também,
e analisar o comportamento aqui manualmente, né? E ver se a aplicação de fato vai começar a ter uma resposta diferente depois de algumas tentativas, ou se ela vai bloquear o seu acesso, ou por quanto tempo ela bloqueia. Tudo isso a gente analisa quando a gente está fazendo um pentest, ok? Bom, vamos fazer isso de uma forma mais bacana aqui com o proxy. Lembra que a gente enviou para o repeater? Essa aba do repeater aqui é a aba que eu falei, do repetidor. Ó. Então aqui eu posso enviar, ele vai enviar esse request. Ó. Eu posso fazer alterações, ó. Vou mudar a senha aqui, send, e ver se ele, qual o comportamento. Nota que ele só retorna isso, ó, 0. A única coisa que ele traz é um 0, ele retorna um 200 ok, como o request aconteceu ali e tal. A gente vê também que o servidor é um Apache, nessa versão aqui está rodando com Ubuntu e tal, mas não tem muita diferença. A gente poderia começar a tentar manipular esses campos, tentar ver se a gente consegue alguma vulnerabilidade aqui. Nesse primeiro momento a gente quer testar brute force, então a gente não vai focar nisso agora, tá? Então eu vou vir aqui para o intruder, que a gente também enviou um request desse para o intruder, e aqui em positions a gente vai ver esse exato request que a gente enviou. Ó. E notem que alguns aqui estão selecionados, que são pontos de entrada para a gente poder fazer um ataque de força bruta. Poderia fazer um ataque aqui na sessão, né, no cookie, poderia fazer aqui no e-mail, poderia fazer na senha. E o que eu quero fazer é na senha. Então vou selecionar todos esses que já veio pré-selecionado, vou limpar, ou seja, não está em nenhum lugar agora. Vou apagar a senha aqui e eu quero então colocar o meu ataque de força bruta na senha, tá? Então eu venho aqui e coloco um adicionar aqui, ok? E aí ele vai colocar esse símbolo aqui. Significa que ele vai inserir o nosso payload aqui, ok? E aí aqui em payloads a gente pode vir aqui falar que a gente vai usar aqui, por exemplo, uma lista runtime file, né? Uma lista de um arquivo, né? E aqui a gente seleciona esse arquivo. Eu vou colocar aqui a word list senhas, que a gente usou ainda no teste do FTP, tá? Dessa forma aqui a gente está selecionando então um arquivo com 200 senhas, que ele vai tentar cada uma dessas senhas nesse campo aqui com o usuário setado Dextor, ok? Mesmo padrão que a gente fez lá no FTP, a gente vai fazer agora no HTTP, só que de uma forma automatizada. Se você quiser, aqui em Options, você pode setar mais configurações. Uma que eu gosto bastante é aqui no grep, que aqui você consegue, por exemplo, se você nesse teste manual, você identifica que a aplicação retorna, sei lá, senha inválida, você pode selecionar essa frase aqui e aí depois você analisa o comportamento da aplicação. Ou você pode pegar um conteúdo que ela retorna, por exemplo, a gente viu que lá no request ele retorna um 0, né, quando ele está com a senha inválida, né, ele retorna um 0 aqui. Você poderia colocar aqui um campo 0 aqui também para validar essa informação. Eu vou limpar tudo aqui, ó, por exemplo, e vou colocar, por exemplo, um 0. Adicionar. Isso aqui é um filtro. Esse grep, entenda isso como filtros, tá? Isso serve para que você tenha uma visão do que está acontecendo aí com os requests que você está fazendo. Por quê? Principalmente em aplicação, a gente precisa identificar um padrão. Identificar quando dá certo, quando não dá, quando você está fazendo um ataque de força bruta. E nesse caso da aplicação aqui, você pode identificar de várias formas, né? Eu vou startar o ataque aqui só para a gente entender melhor. Ó. Start attack e aqui ele começou. Aqui a gente pode ver que ele já está fazendo os requests. O comportamento esperado, ó, depois de 5 tentativas, seria a aplicação começar a me dar um timeout, retornar aqui um código 500, ou um bloqueio, um 403, alguma coisa nesse sentido, começar a me bloquear mesmo, não permitir que eu tente realizar mais ataques de força bruta, tá? Se ela está permitindo, significa que esse sistema é vulnerável, ok? Então a gente não tem um bloqueio de contas, nada disso. Né? E aqui a gente consegue ver o código de status, a gente consegue ver o tamanho da resposta, ó. Então está sempre vindo com 309. Ó. Então a gente poderia analisar por tamanho. Então o filtro que a gente poderia fazer para saber se realmente aquela senha que tentou validou ou não, seria ver o tamanho. Então aqui está vendo que todo padrão que não dá certo ele retorna 309. Poderia o padrão que está certo retornar um outro tamanho diferente de 309. Aí você descobre que aquela senha é a correta. Uma outra forma seria pelo tempo da resposta, por mensagem de erro, ou até mesmo por essa questão do filtro que eu apliquei do 0. Então todas estão retornando aquele 0. Por isso que ele está marcando esse 0 aqui. Ó. Se eu clicar em qualquer uma aqui, a gente vê a requisição que foi montada e vê a resposta também que veio 0. Por isso que ele marcou esse 0 aqui. Ou seja, se algum vir diferente de 0, ele vai vir com uma requisição que poderia ter até o mesmo tamanho, por exemplo, só que ao invés de vir 0 aqui, vai estar desmarcado.
E aí você vai saber que aquela é a senha correta, tá? Então são formas de identificar senhas quando a gente está fazendo um ataque de força bruta aqui no Burp, por exemplo, ok? Nesse caso aqui, a gente já conseguiu validar o que a gente queria, que é saber se o sistema é vulnerável ou não a ataque de força bruta. A gente vê que a gente já fez 48 requisições sem nenhum tipo de bloqueio, tá? Então, esse sistema é vulnerável. Vou salvar aqui. Tirar uma evidência, né, desse ataque. Posso até mandar uma aqui para o relatório também. Aqui no relatório a gente já colocou algumas informações que a gente já tinha cadastrado ali no DNGP. Isso aqui tudo é básico ainda, né? Não é a versão final do relatório, como eu disse, é só um esboço que a gente vai fazendo durante os testes. Então eu coloco aqui, vulnerável a brute force. Então o painel administrativo web também é vulnerável a brute force. E aqui é a evidência de que a gente fez 53 requisições e não foi bloqueado, tá? Então nós já temos essa evidência aqui e podemos cadastrar isso como uma vulnerabilidade também. Não preciso nem deixar acabar aqui o ataque, né? Só se eu quiser mesmo. Já posso pausar aqui. E agora venho aqui para o DNGP e cadastro a vulnerabilidade. A gente poderia cadastrar aqui, verificar a possibilidade de brute force aqui já, né? Ou a gente já pode cadastrar em algo voltado à aplicação mesmo, que seria aqui no controle de autenticação, ó. Então, por exemplo, credenciais default é quando você usa um framework padrão, algum sistema padrão, um CMS padrão, e aí você pode tentar credenciais default, ou até mesmo aqui nesse caso Dextor, alguma coisa assim, e aí você poderia já validar esse teste aqui também. Bloqueio de contas é se a gente ia ter algum tipo de bloqueio. Nesse caso aqui a gente não teve nenhum bloqueio na nossa conta que a gente estava testando ali. Tanto é que a gente pegou a conta Dextor, testou 49 vezes, não existiu nenhum bloqueio, né? E a possibilidade de brute force, nesse caso aqui, é exatamente isso que aconteceu aqui, que a gente viu, né? Então, podemos colocar aqui painel ADM vulnerável a brute force. Cadastramos, clicando aqui, a gente vê as informações aqui da vulnerabilidade. Podemos aqui clicar aqui, colocar ataque, painel ADM. Podemos ver a imagem aqui também. E aqui a gente pode adicionar também os detalhes e colocar aqui a prova de conceito, né? Bom, então aqui a gente tem a evidência, aqui nós colocamos os detalhes, colocamos aqui a prova de conceito, né? A gente realizou mais de 50 requisições inválidas e a aplicação não bloqueou, e aqui nas recomendações a gente coloca, implementar um controle que realize o bloqueio temporário após 3 a 5 tentativas de login inválidas, e implementar um múltiplo fator de autenticação, 2FA, né? No painel administrativo, ou seja, mesmo que a gente conseguisse a senha, a gente não teria o segundo meio de autenticação, por exemplo, o SMS para o celular ou um Google Authenticator, alguma coisa assim, e aí dificulta ainda mais, é uma camada a mais de segurança que o atacante teria que burlar, ok? Dessa forma aqui, então, a gente já tem duas vulnerabilidades cadastradas aqui no nosso pentest da Dextor. Na próxima aula, a gente começa então a fazer mapeamento da aplicação web. Olha que legal, a gente nem começou a mapear a aplicação web ainda, nem conhecer um pouco mais sobre e-commerce, e a gente já tem duas vulnerabilidades aí. São vulnerabilidades mais simples, né? Mas a gente já tem algum resultado aqui por conta de toda essa organização que a gente faz, ok? Na próxima aula a gente começa então a mapear a aplicação web. Até mais!